Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 40 a 42. Eu farei essa leitura na nova tradução, na versão de Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém. A igreja pode se sentar. A graça de Deus nos acompanhe, ilumine, como já vem iluminando a liturgia e a nossa percepção do Espírito que nos guia. Profetizando a vida, um copo de água fria para os exércitos. O que esse pastor inventou hoje para trabalhar o Evangelho, que é um texto pequenininho, né? São 3 versículos. E a gente fez um monte de leitura aí, né? Nós lemos Gênesis 22, de 1 a 14, lemos Isaías 6, de 1 a 13, que é um texto que nem está no nosso calendário. E lemos Romanos 6, 12 a 23. Como é que esses textos se relacionam e como podem nos ajudar? Nos textos anteriores, Jesus está literalmente salvando a humanidade, priorizando os mais vulneráveis, como mulheres, adolescentes e adultas, comendo com excluídos e confrontando os idólatras da lei, a fim de também ganhar estes para a graça de Deus. E aí Jesus sintetiza essa mobilização salvífica naquilo que há de mais sagrado, que é a vida, ao concluir, lá em Mateus 10, 31. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então, Jesus está trabalhando no movimento de salvação, está trabalhando com a prioridade do Evangelho aos mais vulneráveis, e está falando sobre o valor que a vida tem. E hoje vem um novo desafio, pequenininho parece, né? Mas é um grande desafio que a gente precisa compreender. Então, qual é o pecado? Porque o texto fala sobre o pecado. Qual é o pecado em Gênesis 22, 1 a 14? O pecado é justamente o sacrifício e a absoluta submissão de um pai disposto a cometer infanticídio. Nós vemos Abraão submisso, disposto a cometer um infanticídio, porque diz lá que Deus pediu isso para ele. Abraão não questiona Deus. Abraão está totalmente submisso. Eu não sei se o nome disso é lealdade, porque eu não vejo lealdade a Deus quando envolve morte. Porque nem o Cristo ficou para a morte. Então, o pecado que está aí em Gênesis 22, 1 a 14 é esse sacrifício e a absoluta submissão de um pai disposto a cometer infanticídio. E aí que entra Isaías 6, que denuncia a idolatria ao sacrifício e a pretensão de controlar Deus num templo arregimentado por um exército tão submisso quanto Abraão. A leitura que Isaías faz daquele retorno, daquele momento de exílio e pós-exílio, essa é uma leitura que olha para um tempo que é defendido, arregimentado, organizado por um exército. Então, existe uma força militar que protege a ideia do sacrifício. Porque o modelo judaico é o modelo do sacrifício. Todas as leis religiosas judaicas no Antigo Testamento, elas
direcionam para o aplacamento da ira de Deus, para que as coisas se normalizem a partir de sacrifícios de vidas, inclusive humanas, como aponta no próprio Gênesis. O Salmo 13, que nós lemos de forma alternada, revela o rei e sua corte pintando uma fachada de humildade, que na verdade revela um atestado de culpa que nos leva a um questionamento profético. Então, olhar para o Salmo 13 é preciso questionar. O que Abraão não fez, nós fazemos. Questionar. Por qual razão estaria Deus esquecido e distante, escondendo sua face da realeza da vista? Ou quando nós fazemos a leitura de salmos como esse: ó Senhor, por que me abandonaste? Por que se esqueceu de mim? Por que escondeu a sua face de mim? A gente deve questionar por qual razão estaria Deus afastado de alguém. Por qual razão? Um Deus que sempre diz que está presente. Então tem alguma coisa aí, né, que a gente precisa questionar. Então vamos agora entrar numa outra parte da nossa mensagem que envolve o apóstolo Paulo. Então vamos imaginar o seguinte: o apóstolo Paulo diante dos romanos, porque a carta é endereçada aos romanos, correto? Nós temos Romanos 6, 12 a 13, que nós conhecemos como carta aos romanos. Então o público são os romanos. Então imagine o apóstolo Paulo diante dos romanos, melhor, diante do exército romano. O exército romano está à frente de Paulo. Paulo está diante do exército romano. Esse é o cenário que nós vamos imaginar. E Paulo está dizendo o seguinte para esse exército: assim disse Jesus: quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem deve beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Paulo evangelizando, Paulo falando o evangelho para um exército romano. Certamente alguns soldados riram de Paulo ao ouvir o evangelho, pois não há no horizonte militar romano, como de fato não houve, qualquer compromisso em receber o evangelho. Jesus foi sim recebido pelo Império Romano, uma cruz, sob tortura, morto. No entanto, a mensagem da graça de Deus é irresistível. Inspirado, cheio da rua, Paulo prosseguiu. Por isso que é importante esse olhar da carta de Paulo aos Romanos, percebendo que ele fala ao público romano e que pode ser o exército romano. Paulo orienta que ninguém sirva a este modelo. Que modelo? Modelo de matança, modelo militar de matar, apoiando ou participando de exércitos. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não obedeçam os membros do corpo ao pecado. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Os exércitos, até hoje, são instrumentos de paz. Me fala um exército que é instrumento de paz no nosso mundo. Os exércitos são instrumento de injustiça. Não há um exército sequer que seja instrumento de paz. Ninguém vai dizer que existe um exército que seja instrumento de paz. Que exército é justo? Que soldado não é instrumento de injustiça? Por isso, na perspectiva profética de Isaías, que prevê uma nova maneira de viver a partir de um topo que brota, Paulo insiste: como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Imagina um exército
acostumado a fazer a injustiça, ouvindo o Evangelho e tendo instruções de Paulo a mudar totalmente de vida. A gente poderia dizer desertar, abandonar o exército. Imagina que radical. A mensagem é tão radical, pois ao trabalhar em 2 níveis, Paulo dá nova e plena consciência aos antigos soldados. No primeiro nível, os convida à crítica e a uma reflexão. Imagine um exército que está acostumado a ir a vários lugares no mundo conhecido, dominado pelo Império Romano, a invadir, matar, saquear e viver disso. Invadir, matar e saquear. Então Paulo traz uma reflexão para essas pessoas. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então, Paulo está comparando a obediência cega a comandos de exércitos que têm um objetivo: matar, saquear e viver disso. E há uma outra obediência que leva à justiça. É diferente, porque nenhum exército leva à justiça. E aqui Paulo está confrontando os exércitos. Treinados a seguir ordens sem questionar, tornando o coração frio demais para ter misericórdia, são verdadeiros escravos de objetivos militares. Qualquer exército que a gente tenha na face do nosso planeta está a serviço de objetivos militares. Mesmo que seja uma missão dita de paz, os exércitos vão armados. Os exércitos da ONU vão armados. Então a gente não pode olhar para os exércitos como instrumento de paz, como a paz que Jesus nos dá. Exército nenhum traz paz. Então, com clareza, o apóstolo desenha a vida nova, de escravos dos pecados a servos da justiça. A vida nova é essa. Antes vocês eram escravos do pecado, desse modelo arregimentado, desse modelo com armas, desse modelo de matança. Agora vocês são servos da justiça. E aí no segundo nível, Paulo, que já fez então esses homens refletirem ou questionarem, ele é quase freiriano e oferece uma conclusão prática, fazendo uma progressão instrutiva. Paulo vai instruir agora em 3 tópicos. O primeiro tópico: fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Imaginem as pessoas, não só de exércitos, pessoas iludidas, pessoas que vivem dentro de um modelo opressor e que elas nunca pararam para criticar por que elas vivem naquela situação. Isso é o que Paulo chama por causa da limitação de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então essa limitação que Paulo mostra, ela é superada pelo compromisso com a justiça. O soldado que fala: eu entendi a crítica, eu entendi que o que eu faço não leva à justiça e que eu posso fazer diferente. Ao invés de servir um exército, eu servir a justiça. Eu entendi isso. E aí vem o tópico 2: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Quem é escravo do pecado e está livre em relação à justiça, significa que tem carta branca para matar, para roubar. Não é assim? Se eu acho que eu não tenho nenhum compromisso com a justiça, ou que o meu comandante disse: ó, o objetivo é esse, pode matar, pode roubar, desde que cumpra o objetivo. Então não existe nenhum compromisso com a justiça. Carta branca para matar e para roubar. Assim funcionam os nossos exércitos. Então, Paulo está aqui trazendo essa possibilidade de enxergar isso, dar consciência a esses soldados.
Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. O que um soldado que passou a vida servindo a um modelo de morte, depois de ter entendido que justiça não é isso, vai se envergonhar? Nossa, nós fomos lá, estupramos mulheres, matamos crianças, roubamos cidades, botando fogo, destruindo culturas. Isso é vergonhoso para quem toma consciência, vergonhoso. E Paulo está trazendo essa verdade para eles. Porque o fim delas é a morte. Eram escravos do exército e ainda tinham carta branca para matar, tomar terras, despojos, violentar mulheres, nenhum compromisso com justiça. E aí vem o terceiro tópico, antes da nossa conclusão. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E por fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o exército não proporciona vida. Olhem para as campanhas de impérios hoje, recentes, olha para o Vietnã, quantos sacos pretos chegaram nos Estados Unidos. O que o exército produz? Morte. Então o exército não nos proporciona vida, assim como qualquer modelo que se nutre de violência e morte, pois não há quem produza o bem a partir do pecado. O salário que ganhava não os tirava da condição de escravizados. Podia ser o maior salário do mundo, ainda eram escravos de um exército. Assim também funcionam os mercenários. Pode ser o maior pagamento, ainda assim são escravos do pecado. Livres, mesmo que sem soldo, sem dinheiro, são servos ao estilo eis-me aqui, envia-me a mim, comprometidos com a vida mediante o fim dos sistemas de morte, como aquele ao qual obedeciam como lei absoluta. Então Paulo ele consegue trabalhar com o exército romano, nessa forma que a gente está colocando, uma maneira prática deles criticarem, refletirem e tomarem uma decisão diante do Evangelho. Eu quero continuar escravo do pecado, eu vou ser servo da justiça. E assim vale para nós hoje também. Dependendo do exército que nós às vezes servimos, seja do utilitarismo, como falamos hoje na escola dominical, se eu sirvo ao exército do utilitarismo, eu sou um servo do pecado. Mas se eu busco justiça, qualidade de vida para as pessoas, de forma crítica, buscando o melhor, é o caminho da justiça. Então, a nossa conclusão. Agora podemos compreender o que Jesus quis dizer ao falar: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. O princípio da justiça está aqui, no verso 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, e em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Receber um profeta e ser profeta, implica em questionar e denunciar o que está errado em nós, na família e na sociedade. Porque a função do profeta é essa. Olha no Antigo Testamento e olha no Novo. Os profetas, eles mostram a realidade, mostram o todo, com denúncia, com crítica, mas apontando um caminho de esperança. Mas supera isso, pois há uma dimensão prática que corresponde ao serviço do cristão e da cristã, que é ser justo, justa. A gente vai reconhecer alguém que é cristão de verdade, cristã de verdade, quando essa pessoa é justa, quando essa pessoa ela pratica a justiça. Isto é, realizar a justiça, dar de beber a quem tem sede de justiça. Não é só sede de água. A água é um símbolo universal. A água é para todos. Então, quando Jesus usa a água, o copo d'água,
não é só sobre tratar bem as pessoas e ter cuidado com as pessoas, é sobre justiça. Um copo de água fria é o princípio da justiça. Alguém que tem sede de água ou sede de justiça, quando a gente dá o mínimo de água, o mínimo de justiça, nós estamos praticando a justiça do reino de Deus. Então, irmãs e irmãos, a recompensa para quem oferece, mesmo que água fria, é a celebração da vida. Viver sem medo, viver com uma alegria tal que se espalha por toda a humanidade. O nosso desafio é esse: abandonar os exércitos que consomem as vidas hoje, na nossa vida, família, sociedade, e assimilar a nossa vida com essa vida que é o Espírito que nos dá, uma vida de justiça, que pratica a justiça. Amém.